Daí quando você faz assim, eu vou logo, mas gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um penteado, então deixa o like, se inscreve aqui no canal e aparece no vídeo pra poder nem ver de novo. O vídeo já vai começar. O primeiro conceito que você vai dividir aqui, ó. Só que uma fundinha, como eu vou cortar, dividir aqui, ó. Dividir. Aí você vai pegar e passar por 1 minuto. Aí tem que fechar, já amarrar a cama. Ó, vou fazer uma trança. Pra fazer aqui eu volto. E finalizei assim, gente. Eu fiz as 2 trancinhas. Finalizei assim. Dá pra fazer pra trás também. Fica super lindo. Não sei se eu vou fazer. Não sei se eu vou deixar pra frente.